Shalom Jerusalém, a paz de Sião. Como podemos entender a teologia do Êxodo, do livro de Êxodo? Com o grande significado da volta para a terra. Voltar à terra significa retornar à bênção de Deus. Deus propôs para seu povo, desde a criação, a bênção da terra. Exemplificado no livro de Gênesis, capítulo 2, está o jardim. Mesmo o jardim do Éden, que é em hebraico Pardes, ele estava na Babilônia, porque estava entre os rios da Babilônia, porque na terra de Israel há poucos rios, a não ser o Jordão e alguns riachos que fazem parte do rio Jordão. Esta terra sempre foi singularmente singular para o povo, algo assim ímpar na vida do povo. A terra é sinal da bênção de Deus. Então, voltar para a terra prometida, a terra que corre leite e mel, seria fundamental para que Deus reforçasse a sua bênção, porque distantes da terra, distantes também da bênção de Deus. Contudo, esta volta não se dá sem uma intervenção do personagem fundamental, que é Deus, e do seu co-protagonista, que é Moisés. Moisés pode ser considerado um catalisador do povo, uma espécie de líder nato que percebe todas as vicissitudes do povo, a presença de Deus que os chamou a viver todas as glórias desde a criação. Na saga de Moisés, nós encontramos a teoria mais aceita, que seria dada a passagem, ou seja, a Páscoa do Egito pelo chamado Istmo de Suez, ou o Estreito de Suez. Em Êxodo 14, 20, 21, 24 e 27, nós vamos então pegar aqui o texto de Êxodo 14, 20 e vamos ler. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escuridade para aqueles e... Desculpem, Êxodo 20, eu estava lendo Êxodo 14. Êxodo 20, 14. Êxodo 14, 20. Desculpem. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam aproximar-se. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Versículo 24. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Nesta percepção dos próprios egípcios, Deus está ao lado do seu povo, de Israel, que está neste momento de exílio, de cativeiro, que durou cerca de 430 anos, ou também 400 anos, como diz a maioria dos exegetas. Bem, aqui se dá a Páscoa dos judeus, a passagem da terra da escravidão para um novo tempo e uma nova experiência, não mais na terra, mas em busca da terra, na liberdade que Deus
quis para seu povo. Assim, a vitória garantida por Deus é cantada, é elogiosa, ela é louvada por Moisés e Miriam, sua irmã, em Gênesis 15, em Êxodo 15. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou do mar o cavalo e seus cavaleiros. O Senhor é minha força e meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Portanto, Deus concede ao seu povo a libertação. Recapitulando, a história de Moisés se dá no Egito e fora do Egito, no sopé do Monte Sinai. E agora toda a história vai se passar até a chegada ao Monte Nebo, na Cisjordânia, fora dos limites do Rio Jordão, ou seja, lá mais ou menos na região dos Amonitas. Ali então se passa todo o tempo no sopé do Sinai, no Egito, e depois Moisés vai com o povo em direção de Moabe e de Amã, e lá ele, na terra dos Amonitas, Amon. E lá Moisés espera para entrar na terra. Não será ele quem entrará na terra, mas este tempo de purificação gerará uma nova geração, um novo povo que então entrará na terra. A história se passa, primeiramente, olhando a trajetória, a travessia do Mar Vermelho, atravessam o Mar dos Juncos. Há duas teorias que são muito relativas a esta travessia. Uma, que o mar tenha se aberto, né? Houve a abertura do mar, esta que nós acabamos de ler. E há uma leitura mais crítica a partir da história e de toda a arqueologia bíblica, que Moisés e o povo tivessem atravessado uma região mais densa, de uma espécie de plantas, como se fosse uma espécie de aguapé, e lá o chamado Mar dos Juncos, uma espécie de lamaçal com plantas. Aí então ele vai para o sul da região do deserto da Arábia e lá permanece e lá recebe no Monte Sinai as leis no pé do Monte Sinai. Moisés sobe ao Sinai, o povo fica na planície como que em tendas, e então Moisés do Monte Sinai traz as leis para o povo que esperava. Mas este povo que esperava, ele também reclamava, murmurava contra Moisés, criticava Moisés por ter os tirado do Egito e os levado para o deserto. Mas no deserto Deus mostra que está ao lado do seu povo, manda o maná, uma espécie de fruto que nasce por um dia e alimenta o seu povo naquele dia. Não poderia ser guardado em reserva, e no outro dia eles tinham de novo o maná. Deus também envia as codornizes. No capítulo 16, versículo 11, tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, Deus
Disse-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus.